Não consegui. Como é que eu fiz? Merda. Como é que eu resolvi isso agora? Não sei. Será que vai errar? Pronto. Pronto. Será que tá indo? Acho que tá, né? Acho que tá.
Oi, Camille, boa noite. Tá me ouvindo? Qualquer coisa você me avisa? Ah, tá É que meu ótimo. irmão fica aqui, ele grita muito. Daí eu fico Não, tá ótimo, silenciando. porque eu tô usando o celular e o computador, aí tava dando interferência. Aí eu tava com medo do jeito que eu fiz, não pegar o áudio, mas tá tranquilo. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou pôr aqui um material. Vou pôr aí. Deixa eu... Não estava achando onde era. Descer, peraí. Tá aparecendo para vocês uma janela com o material? Tá, Tá? para mim Tá. tá. Aqui também. Então, tá ótimo. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre o romantismo, né? É uma época bastante importante para a gente, porque é uma época cujas características perduram até hoje. A gente vê ainda hoje muitas coisas referentes ao romantismo. Ele está muito relacionado ainda com a nossa sociedade, com o nosso modo de ver as coisas, né? É claro que quando a gente fala de romantismo, a primeira coisa que vem à mente é o ser romântico, né? No sentido de que você você ser romântico você ser sentimental, né? Você ser vamos dizer, quando a gente fala de relacionamento, né, a gente relaciona muito a exposição de sentimentos e tudo mais. Isso não tá, assim, partindo do princípio desse momento literário, isso não está totalmente errado, né? Isso faz sentido. Mas quando a gente fala de romantismo, na literatura, a gente tem que ter em mente que a gente não está falando de um período que teve só isso como característica, muito pelo contrário, né? O romantismo ele teve três épocas, ele teve três momentos diferentes, né? E a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente fala então de romantismo, a gente está falando de um momento muito rico, né? Muito importante mesmo para a nossa cultura, né? E que tem até hoje características aí no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, né? Beleza. Então aqui. Não grita não, Andressa. Tô gravando. Aqui. Bom, vamos lá. Então, aqui no terceiro parágrafo, né, eu pus estudar a literatura do período, né, desse período romântico, implica conhecer esse conjunto de transformações, né, porque quando a gente fala desse período romântico, a gente está falando aqui do século XIX. E o século XIX, ele é um momento, vamos dizer, que é um reflexo, né, se a gente pode dizer, do século XVIII, né? E quando a gente fala do século XVIII, a gente tem a obrigação de fazer uma ponte com o iluminismo, né? O iluminismo e o século XVIII tem que ser sinônimos na nossa mente, porque isso é algo assim muito forte, porque toda a estrutura da nossa sociedade ocidental se modifica, né, no século XVIII. Muita coisa se modifica. Claro que também muita coisa ainda perdura, mas a gente tem mudanças muito importantes na estrutura da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em século XVIII, a gente é obrigado a lembrar de iluminismo. Tá? Sempre, a vida inteira, para sempre. Isso independente da área que você esteja estudando, porque foi um movimento tão forte, um movimento cultural tão forte, que ele afeta todas as áreas do conhecimento.
né? Então, independente daquilo que você esteja estudando, você viu o século XVIII, você tem essa obrigação, né, sociocultural de lembrar do iluminismo. Você não pode lembrar de outra coisa. E quando a gente fala do século XIX, então a gente está falando das consequências, né, do século XVIII. Então, o homem do século XIX é como se fosse aquele resultado, né, que foi gerado no século XVIII. Então, no século XIX, a gente tem aí a burguesia, né, já num certo patamar da sociedade, né? No século XVIII, você tem o crescimento da burguesia, a burguesia querendo ali o seu espaço, né? E no século XIX ela tem esse espaço. Então, tanto que aqui, ó, em algum lugar eu pus. Peraí. Acho que está aqui embaixo. Que eu pus exatamente isso, relacionado à burguesia. Ó, romantismo. Ah, tá no título. Era isso que eu estava procurando. Era essa frase que eu estava procurando, tá no título. Aqui, número 1, né? Burguesia. Romantismo, a arte da burguesia. Vivemos numa sociedade burguesa moderna, ou segundo alguns, pós-moderna, né? Mas nós vivemos em uma sociedade que vem disso, né? Uma sociedade que é gerada por essa burguesia. Vemos e sentimos o mundo influenciados pelas transformações ocorridas no século XX. Isso a gente hoje, né, no século XXI. Então, a gente é um produto, né, um resultado do século XX, assim como esses caras românticos, quando a gente fala romântico, então estou falando do romantismo, né, essas pessoas que viveram no romantismo, são um produto do século XIX. Inclusive, quando vocês virem, eu não sei se aqui dá para fazer anotação, né? Não sei se dá para fazer anotação. Acho que não. Poxa. Quando a gente fala de romantismo com a letra maiúscula, como tá aqui mesmo no título, como tá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa segunda linha, né, que a gente tem aqui, romantismo na arte. Quando a gente fala então de romantismo e a gente coloca esse R maiúsculo, é porque a gente está fazendo referência a esse momento sociocultural, tá? Então, viu o romantismo com letra maiúscula, a gente está obrigatoriamente falando disso. Se você vir romantismo com letra minúscula, então, obrigatoriamente, a gente já não está mais. Boa noite, Débora. Agora que eu vi aqui essa mensagem, boa noite. Se a gente está vendo romantismo com a letra minúscula, é porque a gente não está falando desse tipo aí de romantismo. A gente está falando do romantismo, a característica de ser romântico, de ter atitudes românticas, né? Mas não romantismo como uma questão sociocultural, tá? Tá. Então, apesar das diferenças, porém, o homem atual guarda semelhanças, tá? Então aqui, ó, a gente tem semelhanças hoje ainda com esse cara, com esse indivíduo romântico. Né? Que semelhanças são essas? Que características são essas? Porque o romantismo ele teve um período, principalmente, que ele tinha. Na verdade, eu particularmente acho o romantismo todo um período muito enganjado socialmente. Né? Porque o romantismo ele é dividido em 3 épocas. Na primeira época, a gente tem um movimento nacionalista muito forte, né? E na terceira época, pulando aí um pouquinho a segunda, na terceira época, a gente tem um movimento abolicionista muito forte. Né? Então, eu acho que nesses 2 momentos, a gente tem, nas duas, um engajamento social muito grande, né? Porque para você ser nacionalista, você tem que ter engajamento. Da mesma forma que para você ser abolicionista, né? Que também está relacionado ao nacionalismo, você também precisa ser. Né? Então, o romantismo, na verdade, ele é o primeiro momento da nossa cultura, da nossa literatura, em que o povo brasileiro ele toma conhecimento da sua nacionalidade. Né? Então, é o primeiro momento assim que a gente começa, de certa forma, a produzir uma literatura nossa. Né? A gente começa a ter
características nossas. Inclusive o Cândido Mendes, Antônio Cândido, desculpa. Antônio Cândido, que é um grande teórico da literatura, ele nomeia esse momento do romantismo e do realismo como sendo um momento de identificação cultural, né, de identificação da literatura. Até então, até antes ali do romantismo, ele fala que a gente tem uma cópia da literatura que é feita lá fora, né? E quando a gente chega no romantismo, a gente começa a ter realmente uma cultura nossa, um conhecimento daquilo que é nosso, né? É claro que ainda a gente não tem uma cultura totalmente brasileira, né? Isso é muito importante a gente frisar, porque na verdade, inclusive ali durante o romantismo, a gente ainda tem um modelo de perfeição, né? Antes do romantismo, até o arcadismo, o nosso modelo de perfeição era né? O nosso modelo de perfeição era a cultura clássica, né? Ali o mundo greco-romano, né? Era o modelo de perfeição e tudo mais. Quando a gente chega no século XVIII e a gente tem o iluminismo acontecendo, o que passa a ser um modelo de perfeição, na verdade, passa a ser a França, né? E porque é lá que estoura, né, esse movimento sociocultural, e até hoje a França ela é reconhecida, ela é vista no mundo inteiro como a capital da cultura, né? Então, se você quer fazer sucesso como artista, você precisa fazer sucesso na França, você precisa ser reconhecido na França. Por isso que as maiores grifes, né, de moda e tudo mais, as maiores marcas estão lá. Os maiores artistas relacionados a boa parte do tipo de arte, né? O cinema francês é muito valorizado, apesar dele não ser tão conhecido, porque ele é visto como algo muito cult, né? E nós somos um tipo de população que adquire muito, né? Que consome muito produtos norte-americanos, que já não são tão cult, né? Mas a França já é bem mais, então a França até hoje ela é esse berço da cultura, né? Bom, então aqui continuo. Então, ainda hoje, muito da cultura romântica que marcou o início do século XIX está presente nas músicas, novelas, nos comportamentos sociais. Isso se deve ao fato de o romantismo ser a expressão artística de um período histórico que ainda perdura, a idade contemporânea, introduzida pela Revolução Francesa, quando foi a Revolução Francesa, século XVIII, e pela ascensão da burguesia ao poder, isso aqui, século XVIII. Do ponto de vista da evolução dos movimentos literários, desde o século XVIII, já se notava na produção Arcade a veiculação de ideias e valores que punham em xeque a estrutura de privilégios do antigo regime. Acabou que eu falei e não comentei, né? Quando a gente fala que a gente hoje tem características em comum com esse cara romântico, é porque, por exemplo, aqui, ó, ambos, né, tanto nós, a nossa sociedade hoje, como a sociedade da época, originam-se da sociedade burguesa que pôs fim ao antigo regime, né? Então, por mais que a gente critique, a gente vem de lá, né? Não que as críticas não sejam necessárias, né? Ambos sonham com ideias de igualdade e justiça social. Isso é interessante, porque a gente tem hoje um movimento, sim, de luta pela justiça, pela igualdade muito grande, né, no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente apresenta traços individualistas e narcisistas. Ou seja, é como se é aquilo, né? A gente tem que diminuir a poluição no mundo. Mas quem é que quer parar de comprar alguma coisinha, né? Todo mundo quer. Não, toda vez que a gente tem toda vez que a gente pode, né, a gente quer gastar um dinheiro a mais, a gente quer comprar isso, a gente quer comprar aquilo, mas ao mesmo tempo a gente quer lutar pela igualdade no mundo, a gente quer lutar pelo meio ambiente. Então tudo isso está muito interligado, né? E ao mesmo tempo que é contraditório,
tudo isso é uma, vamos dizer, você tem uma base histórica, né? A gente quer lutar pelas igualdades, mas a gente também quer garantir o nosso, porque a gente já viveu nessa desigualdade e a gente quer sair dela, né? Então é como se, eu sei o que eu preciso fazer, né, para eu ter uma sociedade melhor, mas eu também preciso cuidar dos meus interesses pessoais, né? Então é como se fosse ali um comportamento meio antitético, né, da antítese, né, esse comportamento meio oposto, mas que acontece, né, é uma característica da nossa sociedade. Bom, então, o que mais estava falando aqui? Sim, o arcadismo. O arcadismo, né, está comentando aqui muito rapidamente. Apesar de ser uma ordem ideologicamente revolucionária, era do ponto de vista estético conservador. O arcadismo, como ele está ali inserido, né, no século XVIII, ele tem algumas características do iluminismo, né? Ele começa a pensar a sociedade de uma forma diferente, que é trazida pelo iluminismo, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala da literatura em si, da arte em si, ele é um momento bastante conservador ainda, né? Então, ele é revolucionário em relação à sociedade, mas ele é conservador em relação aos seus traços artísticos, né? Isso é interessante. Bom, assim, a arte romântica põe fim a uma tradição clássica de 3 séculos. Porque aqui, ó, se a gente for observar esse quadro que está aparecendo, a gente tem aqui era medieval, primeira e segunda época, trovadorismo, humanismo e tudo mais, a gente falou sobre isso já. Era clássica, a gente também tem aqui, né, tanto o classicismo quanto o arcadismo, eles retomam características, né, eles retomam elementos da cultura greco-romana, da cultura latina e romana, enquanto o barroco está aqui tentando impor, né, a religiosidade, o cristianismo e tudo mais, né? Mas é claro que quando a gente olha esses quadros, a gente precisa ter em mente, eu acho que eu já comentei isso 1 ou 2 vezes, que nada disso acontece de uma hora para outra. Isso é muito importante a gente ter em mente. Porque não é, vamos dizer, porque a gente entra aqui no século XIX, que no início do romantismo a gente não vai encontrar nada árcade. A gente pode encontrar textos com características árcades, com características do arcadismo, né? Mas quando a gente fala a partir de tal data a gente tem o romantismo, né? É porque a partir daquele momento você percebe como é que qual seria a palavra? Mas é como se fosse um grande volume de elementos artísticos com essas características, né? Você geralmente tem uma obra que marca o início daquele momento literário, daquele momento artístico, né? E então, a partir dali, você começa a ver muitos elementos com aquelas características acontecendo. Mas isso não quer dizer que coisas do período anterior não vão existir. É como se a gente fosse pensar, por exemplo, no nosso momento hoje, né? Hoje, a gente fala muito... eu estou de fone, não sei porquê. Hoje a gente fala muito sobre feminismo, né, sobre igualdade. A gente fala pra caramba sobre isso. E essa é uma característica do momento que a gente está vivendo. Mas esse poder falar sobre o feminismo e os direitos, não só da mulher, mas de todos, né? Da comunidade LGBT e tudo mais. Esse falar dessas coisas não surgiu do dia para a noite. Foi algo que foi sendo construído, né? Algo que vai acontecendo, até que você vê um momento de efervescência. Quase que não saiu. Mas até que você vê um momento em que aquilo acontece num grande volume. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não, que a gente não tenha mais hoje pessoas
que não apoiem o feminismo. A gente sabe que tem, né? Apesar de hoje a gente já ter um número muito grande de pessoas apoiando, né, esse movimento, esse modo de... Acho que é um estilo de vida, né? De certa forma. Então, não quer dizer que não existam pessoas que sejam contra, né? Mas a gente vê hoje que muitas pessoas já conseguem ter um outro pensamento referente a essas questões da sociedade da igualdade entre os gêneros, ok? Só não esquece de ligar depois, tá? Senão vai descarregar. Então aqui a gente tem, né, a era clássica e depois a gente tem o romantismo. O romantismo, então, ele meio que coloca fim, né, entre aspas mesmo, ele meio que coloca fim a esses 3 séculos aqui de era clássica, né? Então ele, a partir desse momento, aqui no Brasil, a gente já começa a ter um reconhecimento de cultura, né? A gente começa a se reconhecer como povo, né? A gente começa a se reconhecer como pessoas de uma nação. E isso é muito importante. A cultura, o reconhecimento, a valorização da sua cultura, ela é muito importante para a sua identidade, né? Quando você não reconhece, você não valoriza a sua própria cultura, quando uma pessoa vira e fala: ah, mas samba é horrível. Ah, uma coisa é a pessoa não gostar. Ok, todo mundo tem direito de não gostar. Outra coisa é a pessoa desvalorizar e diminuir como se aquilo fosse inferior, vamos dizer, a uma música pop que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa. Entendeu? Então, as pessoas têm total direito de não gostarem, né? Mas elas precisam olhar para aquilo como sendo uma característica do seu povo e valorizar aquilo no sentido de respeitar e no sentido até de querer que aquilo seja mantido, que aquilo seja preservado, né? Porque se a gente não reconhece a nossa cultura, a gente não se reconhece como um povo e a gente não se protege como um povo. Então a gente deixa as pessoas virem e fazerem o que quiserem, né? Então ter esse pensamento de uma nação deixa a gente mais forte em relação à nossa identidade, em relação ao nosso comportamento. Né? Por isso, esse momento é tão importante. Por isso que esse momento do romantismo ele é tão importante. Até mesmo porque aqui no romantismo, o Brasil ele já não é mais uma colônia. Né? A partir de 1822, né? O Brasil não é mais uma colônia de Portugal. Então aqui, né, durante o romantismo, isso acontece, esse rompimento, e a gente não romperia se a gente não se enxergasse como uma nação, como um único povo, né? Então aqui, a linguagem da poesia romântica. Aqui a gente tem um texto, né, que é a Canção do Exílio, eu acredito que vocês conheçam, né, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Primeiro que a gente tem vários textos chamados Canção do Exílio, né? Eu fui descobrir isso na faculdade porque eu coloquei lá estava fazendo uma prova de literatura, eu coloquei lá, faz referência à Canção do Exílio, tal, não sei o quê. O professor elogiou muito a minha resposta, ele virou para mim e falou assim: tá, querida, qual Canção do Exílio, meu bem? Aí eu... Pior que umas aulas antes eu tinha comentado alguma coisa de Canção do Exílio, e ele falou: olha, quando você falar Canção do Exílio, você tem que especificar. Você tem que falar que é a de Gonçalves Dias, que é essa mais famosa. Porque tem outros autores que têm textos com esse nome. Sendo que aí chegou na hora da prova, não lembrava o nome do cara de jeito nenhum. Perdi um pontinho ou outro, mas me saí bem no fim das contas. Bom, esse texto ele é muito referente ao primeiro momento do romantismo. Porque, como eu falei, o romantismo ele é dividido em 3 fases, né, em 3 épocas. E a primeira fase é uma fase nacionalista, em que a gente quer... qual é a palavra? Esqueci o termo. Mas a gente se reconhece, né, como nação e a gente quer... Gente, eu esqueci a palavra. A gente quer exaltar.
Isso, era essa palavra. A gente quer exaltar não só a nossa cultura, mas o nosso país e tudo que está relacionado a ele. Né? Então, essa primeira época do romantismo, a gente é obrigado também a lembrar, guarda na mesma caixinha em que você vai guardar, que século XVIII é sinônimo de iluminismo, a gente tem que guardar também que, na mesma caixinha, que o romantismo ele é dividido em 3 fases, e a primeira fase é sinônimo de nacionalismo, é sinônimo de exaltação da própria cultura, das características do Brasil como um país, da natureza do Brasil, porque essa é uma grande característica do nosso país, né? Essa riqueza natural que a gente tem. E nesse momento ela era muito exaltada, né? Muito valorizada, pelo menos na cultura, na poesia, né? Então aqui, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Uma coisa também que é importante, senão vou esquecer. Quando a gente vai ler um poema, a gente tem mania de cortar a leitura, porque a gente vê um verso, né? Verso é cada uma dessas linhas aqui, né? Então o primeiro verso, minha terra tem palmeiras. Segundo, onde canta o sabiá. A gente tem a mania de ler os versos como se fossem uma frase. Sendo que os versos, eles se interligam, eles não são uma frase só, né? Cada verso uma frase. Eles constituem um texto. Então, quando a gente vai ler um poema, para a gente entender o poema, por isso que muita gente não gosta de poesia, eu estou falando por mim mesma, porque eu também não gostava de poesia, e só gostei de poesia quando eu ouvi isso na faculdade, e eu me liguei, eu falei, gente do céu, é verdade, fiz isso a vida inteira, por isso que eu não gosto. E daí eu passei a gostar. A gente tem mania de cortar, né? Chegou um verso, eu corto. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Ou seja, a gente lê isso aqui como se fossem frases distintas, mas não são. Aqui começa a frase e ela termina aqui, no ponto final. Então, aqui a gente tem uma frase na primeira estrofe, 2 frases, 3 frases, 4 frases, 5 frases. E a gente precisa ler respeitando isso. A partir do momento que você lê respeitando essa separação, você consegue entender o texto. Tudo bem? Então precisa ter noção disso. É claro que se aqui no meio da estrofe eu tiver um ponto final, beleza. A frase termina aqui. Mas se eu não tenho, você continua. Você tem que ler aquilo de forma linear, né? Assim, respeitando essa continuação. Se você quebrar, aí você quebra a leitura, você não entende. Beleza? Então aqui, ó. Ai, que susto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Muito bonitinho, né? Eu acho lindo. Então, essa canção, esse poema, ele é escrito por Gonçalves Dias aqui, ó, 1843, tá anotado aqui em algum lugar, porque eu não lembro data, tá? Aqui, ó, eu colei, né? 1843, eu sou péssima para datas, assim, sou ruim mesmo. E ele compõe esse poema quando ele tá em Coimbra, né? Ele tá em Portugal. E aí ele, em Portugal, cria um poema que fala da ex-colônia de Portugal. Sendo que, nesse momento, quando ele cria esse poema, ele exalta essa ex-colônia e acaba diminuindo
esse país que um dia foi a metrópole, né? Não era a metrópole que eles usavam. Hoje eu não estou muito bem, não. O dia está meio corrido. Aí eu estou com a cabeça no 220. Então, mas uma coisa que é interessante a gente pensar é que, nesse momento romântico, o Brasil já é um país independente, né? Ele não é mais colônia de Portugal, e isso permite esse olhar nacionalista. É isso que permite. Né? E, de certa forma, esse movimento, por mais que a independência só tenha ocorrido já no século XIX, né, 1800 e pouco, esse é um movimento que começa antes. Né? Então a gente precisa pensar que os movimentos literários, assim como os movimentos sociais, eles só acontecem pelo que aconteceu antes. Se não acontecesse tal coisa antes, aquele outro movimento, por mais revolucionário e maravilhoso que ele seja, ele não aconteceria. É claro que, então, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver, então deixa pra lá. Eu ia dar um exemplo que eu não ia saber, não ia ficar legal. Então, quando a gente... Esse movimento de nacionalismo, né, e assim como esse movimento de exaltação, ele só é possível porque o Brasil agora não é mais colônia. Né? Se o Brasil ainda fosse colônia de Portugal, com certeza essa primeira fase romântica ou ela não seria nacionalista, ou ela seria marcada por muitas revoltas, por muitas brigas entre Brasil e Portugal. Né? Mas aqui não, aqui a gente já é um país, né, independente, e a gente está se reconhecendo como povo. Imagina a gente se reconhecer como povo enquanto a gente ainda é colônia de outro país. Isso não dá certo. Né? Isso não dá certo. Então, a gente tudo isso está muito interligado, né? Então vamos lá. Aqui, o poema de Gonçalves Dias é uma canção de amor à pátria, né? Identificada metonimicamente por seus elementos naturais, particularmente a palmeira e o sabiá. Em momento algum, ele fala que ele tá falando sobre o Brasil. Ele não usa o nome do Brasil em momento algum. Só que, primeiro, ele é brasileiro, né? Logo, então, a terra dele é o Brasil, né? Seria uma referência assim, muito já óbvia. Mas, principalmente, a gente tem certeza de que ele está falando do Brasil pela questão da natureza. Ele colocar a natureza, né? Ele colocar as palmeiras, ele colocar o sabiá, que são coisas daqui. Né? Não são coisas de Portugal. Então, quando ele caracteriza, quando ele dá elementos brasileiros no meio desse texto, fica claro que ele está falando da gente. Então, aqui ele usa uma figura de linguagem, que a gente vai ver depois, que se chama metonímia. A metonímia é quando você utiliza, vamos dizer, em vez de você usar o nome daquela coisa, você usa termos que estão relacionados a ela. Aqui, em vez dele falar Brasil, ele não fala Brasil em momento algum, mas ele cita a natureza, né? Gente, desculpa. Desculpa, meu sobrinho levantando. Aí eu levei um susto. Desculpa, me perdi. Então, me perdi. Ele é pequenininho, ele tem 6 meses, ele levou um tombo feio agora, que me desconcentrou. Estava falando sobre os elementos da natureza, Joyce. Isso. A caracterização do texto. Fiquei desnorteada. E olha seu sobrinho aí, ó. Fiquei desnorteada, tadinho. Ele levou um tombo muito feio, chorando muito. Então, você está falando também do uso da metonímia, que você muda, você usa um determinado elemento que identifique ao que você está se referindo. Isso, obrigada, gente, obrigada. Por exemplo, quando a gente fala... eu li, né, um exemplo. Eu li Drummond.
não significa que você leu o Drummond, você não leu a pessoa Drummond, você leu a obra dele, né? Coisas da obra dele. Então você está usando o nome do artista, né? O nome do autor em referência à obra dele. A mesma coisa aqui a gente está usando características do Brasil, elementos do Brasil, para fazer referência a ele, né? Então, e essa é a ideia da metonímia, né? Por exemplo, deixa eu ver, não seria catacrese. Por exemplo, tem até sim, quando a gente fala assim, o fazendeiro tem 500 cabeças de gado, né? Não significa, claro, que ele tem só a cabeça. Ele tem 500 bois, né? 500 daqueles animais. Sendo que aí você usa uma parte do animal, que no caso é a cabeça, para fazer referência a ele. Então essa é a ideia da metonímia. Quando você usa um termo, né, relacionado àquele elemento para fazer referência àquele elemento. Comi 3 pratos de arroz. Né? Não significa que o prato seja feito de arroz, mas você está usando o elemento que tem dentro do prato, né, o conteúdo do prato, para fazer referência a ele. Né? Então, a metonímia é isso. Você pega essa relação de sentido, né, e utiliza no lugar do elemento que você quer comentar. Ok? Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre uma característica do nacionalismo, porque o nacionalismo vem, né, a partir das ideias de Rousseau. Rousseau era um filósofo francês, né, e a ideia dele, né, uma das ideias dele, é essa que a civilização, que o homem, né, vamos dizer assim, que o homem ele nasce bom, e é a sociedade que vai corromper aquele homem. Né? Então aí você parte do princípio do bom selvagem. Né? Se a pessoa não está inserida dentro da sociedade, da nossa sociedade, da sociedade ocidental da época, ela não vai ser corrompida pela sociedade. Logo, ele coloca aí numa ideia de superioridade o homem que não está inserido dentro da sociedade. Então aqui, por exemplo, ele fala, né, a civilização corruptora do homem opõe-se à selva, o espaço do homem natural, do bom selvagem. Então o cara aí, que é um cara bom, um cara puro, um cara apenas com qualidades, é quem? É o índio, né? É aquele cara que é criado fora da sociedade, fora da civilização. É claro que o índio tem a sociedade dele, mas quando eu digo sociedade, eu estou me referindo ao estilo nosso, né? O estilo social ocidental. Então, ele é criado fora dessa sociedade, ele é criado na natureza, então ele é bom, ele é essencialmente bom. E daí vem também essa ideia de nacionalismo, porque quem é a real, né, a real civilização, se a gente for pensar assim, né, quem eram os donos da terra, do Brasil, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos ocidentais? Era um índio. Né? Então, o índio passa a ser visto como um ser puro. Né? O índio passa a ser visto como alguém sem defeitos, né? Com muito mais qualidades do que ele tem. Então, o índio passa, não que ele tem, mas muito mais qualidades do que era dada a ele antes. Né? Então, o índio passa a ser exaltado. Consequentemente, né, a gente passa a valorizar mais a nossa cultura, as nossas origens brasileiras, né? Porque o original do Brasil, né, o povo original é o povo indígena, né? Apesar de tão desvalorizado hoje, mas o povo original do Brasil é o indígena, né? Então, parte disso. Inclusive, é nesse momento que você tem, por exemplo, personagens literários relacionados a isso. Por exemplo, o Tarzan. Tarzan é essa ideia do bom selvagem. É o cara que ele nasce na Europa, né, mas por questões do destino, da vida, ele não cresce dentro daquela civilização.
ele cresce no meio da selva, com os animais, sem qualquer interferência de outros homens, né? De homens civilizados. E ele se torna esse bom selvagem, ele se torna esse herói, ele se torna esse cara incorruptível, né? Ele se torna esse cara só de qualidades, porque ele não foi criado dentro da sociedade que corrompe. É a mesma coisa o Mowgli, né? O Mowgli também, sendo que o Mowgli é um pouquinho diferente, né? Porque o Mowgli não é que ele tenha saído totalmente daquele contexto dele, mas ele é criado fora de uma sociedade, né? O Mowgli ele não é europeu, né? O Mowgli já é, se eu não me engano, ali daquela própria região, né? Da Índia, se eu não me engano. Então, ele já é daquela própria região, sendo que ele não é criado dentro da sociedade, ele não é criado dentro da civilização, ele é criado na selva, pelos lobos e tudo mais, né? Aquela história que a gente conhece. Quem viu o desenho da Disney sabe, né? Eu vi o desenho da Disney, nunca li o livro, né? Tenho vontade de ler, mas eu conheço o caso do desenho da Disney. Então, se eu errar, é por culpa da Disney, não é culpa minha, tá? Eu ia falar do Guarani. Não, exatamente. O Guarani, aqui no Brasil, na literatura brasileira, ele é esse perfil. O Guarani, a Índia também, a Iracema, né? Isso, a Iracema também. Sendo que qual é a grande questão aí nesses dois? Eles são escritos, né? São romances escritos por escritores brasileiros que tem como função exaltar as características brasileiras, mas ainda assim é um estereótipo indígena europeu. Como assim, né? Você vai pensar o Guarani, como é que era o índio do Guarani? Ele era um cara alto, né? Tipo Pocahontas, né? Aquela galera ali da Pocahontas, né? A gente pensa no desenho da Disney, né? Eu penso no desenho da Disney. Penso no desenho da Disney, aquele Cocuan, né? Que era um índio que ela ia se casar, o pai queria que ela se casasse, ela não queria, ela queria casar com John Smith, né? Mas, por exemplo, ele é um cara alto, fortão, maravilhoso, um índio maravilhoso, lindo, perfeito. Mas a gente sabe, pelo menos pensando no índio brasileiro, que os índios, eles não são assim, né? 1,90 de altura. Aquele homem enorme, né? Parecendo um armário. Ele não é dessa forma, né? Não é uma caracterização fiel ao que realmente é o índio. Então você tem uma valorização do indígena, sim. Você tem um olhar sobre a cultura indígena, sim. Sendo que ainda assim, esse indígena, da forma como ele é caracterizado como um estereótipo, né, dentro de um estereótipo europeu. Então, ao mesmo tempo que você tem uma valorização da cultura, você ainda tem um modelo europeu sendo mais bonito, né? O homem europeu geralmente é alto. De Guarani ele tem o nome, mas de Guarani ele tem o nome, mas ele tem as características do Apache. Exatamente, exatamente. É só a cor da pele mesmo, o cabelo preto, que é de índio. Né? O restante do tipo físico é uma caracterização europeia. E a mesma coisa a Iracema, né? Aquela índia estilo Pocahontas mesmo, né? E que não é necessariamente o tipo, né? Não é necessariamente o tipo físico dos índios, né? E das índias. Então, apesar de a gente ter uma valorização, a gente ainda tem muitas relações com o mundo europeu, vendo o mundo europeu como o ideal a se chegar, né? Sendo que, ao mesmo tempo, a gente vê dentro do Brasil, da América como um todo, né? Não só do Brasil, mas a América toda, né? América do Norte, América do Sul, América Central, como a América num todo, a gente vê esse lugar de inocência, né? De perfeição quanto ao comportamento, né? Quanto ao caráter, né? Do ser humano e tudo mais. Beleza. Aqui tem mais alguma coisa para comentar? Acho que não.
Tá, aqui a gente tem algumas características, né, da linguagem romântica, o subjetivismo, porque você tem muito dessa do sentimentalismo, né? Você tem muito da sua visão de mundo, né? Ser subjetivo está muito relacionado a isso, a dar a sua visão de mundo, né, para as coisas. Então aqui o artista romântico trata assuntos de forma pessoal. Então ser subjetivo é isso, né? O ser objetivo é você tratar aquilo mais de uma forma fria e racional. Tal coisa é assim, é X. Você ser subjetivo já é você colocar como você vê aquilo, né? Como você vê aquela coisa. Então você dá todo o seu ponto de vista, né? Toda a sua opinião, né? Claro, de uma forma, né? Bem colocada, né? Super bem-vinda. Mas você coloca todo o seu olhar sobre uma determinada situação, né? Então, aqui, de acordo com como vê e sente o mundo, dizemos que sua arte é subjetiva porque expressa uma visão particular da realidade. Quando o Gonçalves Dias descreve a nação dele daquela forma, aquela é a visão dele, né? Aquela é uma visão linda, eu acho aquele poema muito bonito, mas é uma visão dele, é como ele enxerga o Brasil. Não significa que ele seja daquela forma. Né? Porque o Brasil, até hoje, mas principalmente naquela época, você tinha questões sociais urgentíssimas. Né? Você tinha escravidão, você tinha muitas coisas negativas no Brasil também. Mas ali ele quis colocar o país dele como sendo um país maravilhoso e perfeito, só de belezas. Então essa é a ideia do subjetivismo, né? Você falar aquilo que você quer falar, você pôr o seu sentimento naquilo, a sua visão daquilo, né? É bem interessante. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, faz o recorte subjetivo e idealizado da realidade brasileira. Ele não falou da escravidão, ele não falou, a gente vivia, né, um momento de monarquia, que ele não falou tudo o que isso representava, tudo o que isso causava. Ele não falou das desigualdades, né, das mazelas do povo. Ele não falou de nada disso. Ele falou das belezas, porque é o que interessava ele naquele momento. Ele queria exaltar o Brasil. Então, era olhar as belezas estava muito mais relacionado com aquele objetivo dele do que criticar o Brasil, né? Claro. Idealização. Então, a idealização ela está muito relacionada também ao a questões amorosas, né? Nesse momento, quando a gente fala de idealização, principalmente a gente está falando de como a mulher é vista nesse momento, porque é claro, aqui quem escrevia, quem produzia eram os homens, né? As mulheres, por mais que você pudesse ter uma ou outra mulher escrevendo, eram pouquíssimas, eram raríssimas, né? Principalmente no Brasil, que tinha acabado de deixar de ser uma colônia. Né? Até hoje, a gente tem ainda. As mulheres ainda são muito vistas, né? Até mesmo dentro da literatura, como menores, né? Como inferiores e tudo mais. Principalmente dependendo do tema que você quer tratar. Na fantasia, por exemplo, hoje em dia, eu sei que ela está sendo muito criticada porque ela saiu falando besteira, mas na nossa sociedade de hoje, por exemplo, a mulher só tem mais espaço para falar sobre fantasia, né? Bruxos, magia e tal, não sei o que, é por causa da J.K. Rowling, né? A autora do Harry Potter. Foi ela que meteu o pé na porta, né? Por mais que hoje em dia ela esteja falando besteira, né? Ela tenha falado besteira, ainda assim ela foi uma mulher, ela é uma mulher importante dentro da literatura por conta disso, né? Literatura ocidental, né? Eu não vou dizer mundial porque é muita coisa, mas ocidental pelo menos, ela foi importante em relação a isso, né? Então nessa época quem escreve são os homens. Então, principalmente a visão que se tem da mulher é uma visão idealizada, né? A mulher ou pelo menos tem que ser perfeita, maravilhosa, sem defeitos, aquele, né?
aquela coisa, né? Dona do lar, né? Como é que fala? Bela, recatada e do lar, né? Então a mulher é bem esse tipo, né? Ela tem que ser. Então esse momento, a idealização está relacionado a isso, e como a gente viu também ali, a idealização do próprio país, da própria nação, pode acontecer também. Tanto que aqui, ó, a gente tem um trechinho, né? De um poema de Álvares de Azevedo. Ó, minha amante, minha doce virgem, eu não te profanei e dormes pura, no sono do mistério, qual na vida. Pode. Li tudo errado. Peraí. Ó minha amante, minha doce virgem, eu não te profanei e dormes pura, no sono do mistério, qual na vida. Ou seja, tanto no sono, né, tanto nessa questão do mistério, o que, que é essa. A mulher, nessa época, ela está muito relacionada à virgindade, né? Então, quais são todos os mistérios que estão ali por trás da vida sexual e tudo mais. Pode sonhar apenas na aventura. Né? Então, aqui a gente tem ventura, né, significando sorte. Então, ele fala, né? Ó minha amante, minha doce virgem. Né? A mulher tinha que ser virgem, casta, perfeita, imaculada. Né? Eu não te profanei e dormes pura. Né? Como se, ai, coitado dela, ele vai profaná-la, né? E ela vai deixar de ser pura, não pode, né? Impossível, tá errado. Então, nesse momento, a mulher ela é muito idealizada, muito endeusada, né? E ela precisa manter essa característica. Fusão do grotesco. Ah, fiz besteira aqui. Fusão do grotesco com o sublime, né? Aqui a gente parte muito do princípio de que a beleza, principalmente, ela pode estar no interior, nas características pessoais e não nas características físicas das pessoas. Né? Então, o conceito grego de belo, que perdurou tantos anos na arte da orientação clássica, é abandonado pelos românticos que defendem a união do grotesco e do sublime. Né? Porque se passa a ideia um pouco de que aquilo que é grotesco é puro, né? Então, logo, ele é superior. Assim, apesar de sua tendência idealizante, né, você ter o ideal, você ter o modelo e tudo mais, o romantismo procura captar o homem em sua plenitude, enfocando também o lado feio e obscuro de cada ser humano. Então, é como se expusesse tudo isso, né? Aqui a gente tem um exemplo da Bela e a Fera, né? Que é a história original é do artista francês. Deixa eu ver se tem aqui. Não é Victor Hugo, não. Eu esqueci o nome dele. Mas aí a gente tem também o Corcunda de Notre Dame, né, do Victor Hugo, tudo isso aí muito em ascensão, muito valorizado. Sentimentalismo, a relação entre o artista romântico e o mundo é sempre mediada pela emoção e tudo mais. Você poder expor seus sentimentos, suas emoções, é algo que também está relacionado à subjetividade. Né? Então é como se uma característica tivesse interligada à outra. Egocentrismo. A maior parte dos poetas românticos volta-se predominantemente para o próprio eu, numa postura tipicamente narcisista. Aqui o narcisista, né, o termo narcisismo, faz referência ao mito grego de Narciso, né, que era aquele homem que se apaixonou pela própria aparência. E aí ele morre olhando para si mesmo. Né? É algo. Ele se afoga no reflexo que ele se vê na água. Isso. Então, ele morre apaixonado pela própria beleza, né? E ali no local onde ele morre, se eu não me engano, surge uma planta, né? Uma flor, e aquela flor dá o nome de Narciso, né? Então, o termo narcisista, narcisismo, ele está muito relacionado a isso, ao egocentrismo, né? A olhar e valorizar apenas a si mesmo, né? Aqui a gente. Ai, Deus.
Aqui a gente tem também medievalismo. Em toda a cultura ocidental, verifica-se o interesse dos românticos pelas origens do seu próprio país, do seu povo e de sua língua. Na Europa, há uma busca do mundo medieval, porque a Europa ela nasce, né, vamos dizer assim, nesse contexto medieval. Então, olhando ali o século XIX, que é onde a gente está, esse passado, essa origem europeia, está dentro do mundo medieval. Enquanto aqui no Brasil, né, o nosso passado, de certa forma, se mistura com o presente, mas naquele momento, mas a origem do Brasil está relacionada ao índio, né? Então, aqui no Brasil, o índio é a representação viva do nosso passado medieval. Veja a seguir como escritor português Alexandre Herculano narra a invasão árabe na Península Ibérica no século VIII. Então, aqui a gente tem uma foto, né, do Palácio Nacional da Penha, em Sintra, lindíssimo. Lindo esse palácio. E aqui a gente tem um pouco inclusive ele é perto, muito perto, no Palácio dos Mouros, né? Castelo dos Mouros, que representa muito essa questão da invasão árabe ali no século. Se eu não me engano, o Castelo dos Mouros é do século IX, do século X. Mas como os árabes ficaram um tempo ali, né? Então, tá. O indianismo. O indianismo é uma característica principalmente brasileira, né? Não necessariamente romântica, universal, né? Porque é aqui que está o índio é daqui, então a valorização ao índio acontece aqui. O interesse pelo índio e sua idealização na literatura estão relacionados com o projeto nacionalista do romantismo. O índio, contrapondo-se ao colonizador português e à sua cultura, representa o elemento nativo, as próprias origens do país. A maior expressão do indianismo em nossa literatura se encontra nos primeiros românticos, como Gonçalves Dias e José de Alencar. Então, aqui a gente tem um índio peri, né, do Guarani, aqui um trechinho dele sendo descrito. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra. O caráter desse índio. Ele é índio, né? Então ele é puro, ele é incorruptível, ele é honesto e tudo mais. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, então ele salva a filha do cara, então ele já é visto como um herói, né? A sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Ou seja, como se quando a gente fala de cavaleiro, né, relacionado aí a essa cultura medieval, o cavaleiro era aquele cara que ele colocava o seu papel social à frente de tudo. Então ele era um cara muito sério, né, no sentido de valorizar os seus deveres, de honrar com a sua palavra. Então você ser considerado um cavalheiro era ser algo assim muito grandioso, né? O cavaleiro era aquele cara que ele era o herói, ele era um cara honesto, ele era um cara em quem você podia confiar. Então, quando ele fala que crede-me, Álvaro, né? Acredite em mim, creia no que eu digo. É um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Então, o cara assim, só maravilhas, né? Porque ele se comporta como um cavaleiro, ele é um herói, ele se arrisca, né? Só que no corpo de um índio que é também um cara honesto, fora de toda essa corrupção da civilização. Religiosidade. Mais comum entre os primeiros românticos, né? A gente está falando então da primeira fase, a tendência espiritualizante do romantismo, embasada no cristianismo, significa uma nítida reação ao racionalismo e materialismo do século anterior. Como no século XVIII você tem essa questão do iluminismo, né? Você tem essa questão do racionalismo, você tem também essa questão do materialismo vindo junto, né? Você tem a industrialização,
você tem todo esse crescimento da sociedade acontecendo, esse crescimento de poder financeiro. Então, a religiosidade ela vem para poder tentar segurar um pouco esse movimento capitalista, né, e também antropocêntrico, né, de colocar o homem no centro das coisas. Não, peraí, para a igreja, para a religião, quem tem que ser o centro das coisas é Deus. Por quê? Quem é a representação de Deus na Terra é a religião, é a igreja. Então, quando você coloca Deus como centro da sociedade, obrigatoriamente você coloca a religião como centro daquela sociedade, né? Isso em qualquer sociedade que seja, tá? Em qualquer sociedade que seja, quando você coloca Deus, né, ou a representação divina daquela sociedade, no meio, como centro, né, logo você coloca a igreja, não igreja no termo católico ou cristão, mas a religião. Você coloca a religião como sendo o centro que vai governar naquele meio, naquela sociedade. Né? Beleza. Byronismo. O byronismo é uma característica, na verdade, não do romantismo como um todo, mas da segunda fase romântica. Porque vem do Lord Byron, né, um poeta inglês, está aqui, ó. Essa atitude relacionada ao poeta inglês Lord Byron foi amplamente cultivada entre os românticos brasileiros da segunda geração, isto é, entre os anos 50 e 60 do século XIX. Então, aí 1850, 1860. Traduz-se num estilo de vida que inclui a boemia, voltada para o vício, para os prazeres, tudo mais. Então, essa segunda fase romântica, ela está muito relacionada ao prazer, ela está muito relacionada a essa vida boêmia, né? Ela está muito relacionada ao aproveitar e tudo mais. A grande questão que vem com isso tudo é que foi uma época também de muitos, assim, quando a gente fala de vício, morte e tudo mais, estou me referindo principalmente à juventude daquela época, né? Mas você teve uma juventude muito voltada para essa vida boêmia, né? Muito ligada a vícios também. Você tinha um surto aí de tuberculose muito forte, então muitos jovens morriam de tuberculose nessa época porque ficavam, né, nessa vida de prazeres e tudo mais e tal, viviam pela noite e tal, então muitos deles contraíam tuberculose. Então e além disso, era um momento também de uma depressão muito grande, né? Depressão sentimental mesmo, né? A doença, a depressão mesmo. Então, você tinha muitos jovens, né, que misturavam esse estilo de vida, a vida depressiva com essa vida de boemia. Então você tinha um sentimento de melancolia muito grande nessa época, tanto que esse momento, né, da história sociocultural, ela é conhecida também como o mal do século, né? O mal do século porque foi um momento em que uma quantidade muito grande de jovens morreu, né? Então aqui, então para os prazeres da bebida, do fumo e do sexo, e numa forma particular de ver o mundo, caracterizada pelo egocentrismo, narcisismo, pessimismo, angústia e, por vezes, pelo satanismo. Observe algumas dessas características nesses versos de Álvares de Azevedo. Não maldigam o mancebo exausto que num vício embalou a rir os sonhos, que lhe manchou as perfumadas tranças nos travesseiros da mulher sem brio, né? Então, aqui está falando mesmo, olha, não critica o cara, né? Não critica o cara, o rapaz que se deixou levar pelos vícios, né? Se deixou a aproveitar, se deixou a se deitar com uma mulher sem brio, né? Como se fosse sem um brilho, né? Sem algo positivo, de certa forma, a acrescentar para ele. Então,
É bem essa ideia mesmo de ver La Vida Louca. O condoreirismo, ele está relacionado à terceira época romântica, porque o condoreirismo, na verdade, faz referência à época abolicionista, né? Eles tinham como símbolo o condor, que é um pássaro, né? Então, esses caras, né, os abolicionistas, então eles adotaram, né, ou tempos depois foi dado a eles esse título de esse momento, né, como condoreirismo. Trata-se de uma corrente de poesia político-social, né? Gostei, que ganhou repercussão entre os poetas da terceira e última geração romântica no Brasil. Influenciados pelo escritor francês Victor Hugo, os poetas condoreiros defendiam a justiça social e a liberdade. Na Europa, tornaram-se defensores da classe operária, denunciando a exploração a que estava submetida, enquanto aqui no Brasil eles lutavam pelo fim da escravidão e pela república. Então, assim, a gente tem que pensar, né? Não é que a terceira fase romântica era abolicionista. A terceira fase romântica brasileira era abolicionista. Né? Então, essa é uma característica do Brasil, porque tem a ver com a sociedade daquela época brasileira. Né? Então, e quando a gente fala de terceira época medieval, a gente é obrigado, guarda na mesma caixinha que você guardou do século XVIII, na mesma caixinha dos outros negócios que eu falei para você guardar, que nem eu lembro mais o que eu falei, mas que eu falei. A gente é obrigado a lembrar que terceira época romântica, a gente é obrigado a fazer uma ponte com Castro Alves. Da mesma forma que se eu vi Castro Alves, eu estou falando do romantismo, eu estou falando de terceira época, eu estou falando de abolicionismo, eu estou falando de... Qual é o nome daquele texto dele? Veio à minha mente, eu esqueci na mesma hora. Deixa eu ver se eu abro aqui, se eu acho aqui. Navio Negreiro, né? Navio Negreiro? Navio Negreiro, Castro Alves. Isso mesmo. Gente, hoje eu estou muito ruim, hein? Então, é uma obrigação também, né, você lembrar disso. Então, viu? Terceira época romântica, Castro Alves. Castro Alves é esse cara. Abolicionismo. Abolicionismo, Navio Negreiro, que é uma obra dele, na verdade, é a maior obra, né? Tanto dele quanto desse momento literário. Aqui tem um quadro, vocês podem ver depois com mais calma, comparando, né, dando aí as características opostas, né, em relação ao romantismo e o arcadismo. O arcadismo é um momento, né, só lembrando, anterior ao romantismo. É o terceiro momento aí da era clássica da nossa literatura. Né? Então, aí é um quadro comparativo, né, para a gente ver as diferenças entre um e outro. Bom, aqui a gente tem um pouquinho do contexto histórico da época, né? Falando da questão da burguesia e tudo mais, né? A economia, da Revolução Industrial, tarará, aquelas coisas todas. Aqui a gente tem revolução e contradição. O romantismo nasceu na Alemanha e na Inglaterra e depois de chegar à França, espalhou-se por toda a Europa. Claro que ele se espalhou por toda a Europa depois de chegar à França, porque a França é o centro cultural, né, naquele momento. Suas origens estão, portanto, diretamente relacionadas às profundas transformações políticas e econômicas vividas pela Inglaterra e pela França. Como expressão cultural de um turbulento período da história, não se pode esperar que o movimento romântico seja equilibrado e uniforme. Ao contrário, ele traz as contradições e as marcas próprias de uma revolução: otimismo e reformismo social, decepção e pessimismo, saudosismo e contra-revolução. Então, é um período marcado de muitas características opostas, né? Então, é um período bastante turbulento
em relação à sociedade como um todo. Além disso, se os românticos se rebelaram contra as rígidas normas da tradição clássica, naturalmente não estavam propensos a seguir regras. O que os une são certos princípios gerais, ou seja, você não tinha uma regra para como escrever a sua obra, né? Até ali o arcadismo, um tipo de poema que era obrigatório, assim, era o soneto, né? Que você tem são 4 estrofes, né? Ou seja, 4 conjuntinhos de versos, e aí nos 2 primeiros você tem 4 versos em cada um, né? E aqui nos 2 últimos você tem 3 versos em cada um. Na próxima aula a gente vai falar sobre poema, e aí eu vou dar um exemplo de soneto e tudo mais, calma, tá? Não precisa se preocupar. Beleza. Individualismo burguês, bom, isso aqui está mais falando sobre a cultura em si, né? Alienação capitalista e universalismo romântico, fuga da realidade versus engajamento político. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo, né, como eu falei, já que é um momento de contradições, de características opostas acontecendo ao mesmo tempo, a fuga da realidade e o engajamento político está relacionado a isso. Porque não é dizer que uma pessoa que não seja engajada politicamente, ela tente fugir da realidade. Não é isso, né? Eu, particularmente, né, apesar das minhas preocupações e tal, apesar das coisas que eu faço na minha vida e tal, eu não me acho, de verdade. É uma crítica e um reconhecimento meu sobre mim mesma. Eu não me acho uma pessoa engajada politicamente, eu não sou, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não tento fugir da minha realidade, entendeu? É algo... Eu não me acho... Eu acho que eu deveria ser mais, não sou. É uma crítica, uma autocrítica. Mas, ao mesmo tempo, eu não tento fugir da minha realidade. Então, assim, não é dizer que uma pessoa que não seja engajada, ela tente fugir da realidade, né? Porque eu me vejo nesse caso. Mas, de certa forma, são comportamentos bastante opostos, né? Então, aí, os ideais da Revolução Francesa tomavam por base o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução. Beleza. Contudo, os jovens europeus de algumas décadas posteriores, né, após, não viam cumpridas as promessas feitas pela Revolução. Então, muita coisa que foi buscada na Revolução não saiu do papel. Como consequência, enquanto alguns ainda confiavam nos destinos da Revolução Burguesa, outros caíram numa forte onda de pessimismo e tédio, desacreditados da política e das lutas sociais. Isso é comum acontecer, infelizmente, né? Você luta tanto por um objetivo e quando você alcança aquilo que você queria, você não vê aqueles objetivos concretizados, né? Isso é muito frustrante mesmo. Esse grupo, que no Brasil corresponde à segunda geração, e aí por isso a gente está relacionado também ao pessimismo, né? Por que esses caras foram pro vício? Só simplesmente porque eles, vamos nos entregar ao vício, à bebida, ao cigarro e tudo mais. Não só por isso, mas porque você tem mesmo esse sentimento de impotência, né? Esse sentimento de descrença mesmo. Tem uma postura de fuga da realidade, que pode se manifestar de diferentes modos. Fuga para o passado, na Idade Média e infância, para o futuro, para a natureza, para o sonho, para a loucura, para o interior do próprio eu, e aí a gente tem a questão do egocentrismo, para a vida boêmia, para a morte. E nessa época também era muito comum, era muito alto o indício de suicídio, né, entre os jovens. Porém, ao lado dessa tendência pessimista, surgiu também a corrente social e política, que aí aqui está relacionada ao condoreirismo, beleza? Então, aqui, iluminismo e romantismo. O romantismo valoriza um homem emotivo, intuitivo e psicológico.
por isso despreza o racionalismo dos iluministas. Apesar disso, o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau foi um dos precursores desse movimento, tendo exercido forte influência sobre o pensamento romântico. Em sua teoria do bom selvagem, o pensador defendia que o homem é primitivamente puro, mas se perverte no convívio com a sociedade. Estados de pureza e inocência, como a natureza, a infância, o índio e países e povos do Oriente, distantes da velha e decadente Europa, passaram então a ser supervalorizados. No romantismo brasileiro, essas ideias ganharam ampla aceitação, sobretudo porque a América, com sua natureza exuberante e selvagem, também podia ser considerada um continente primitivo e inocente. E o índio brasileiro, idealizado, foi identificado como o bom selvagem de Rousseau. É que só para a gente concluir, né, tem um pequeno... concluir essa parte, né, a gente tem um resumo, né, disso aqui. Então, o que é o romantismo? Está aqui, expressão cultural de uma época de transformações e rupturas, de lutas e incertezas, e por isso nele convivem tendências ou aspectos variados e contraditórios. Contudo, essa riqueza de formas, temas e atitudes foi fonte de pesquisa e inspiração para movimentos literários subsequentes, pois na literatura romântica se verificam traços típicos do gosto e da sensibilidade moderna, tais como a espontaneidade, a naturalidade dos sentimentos, o interesse pelo mundo concreto, a psicologização do eu, o respeito às tradições populares. Porque essas tradições populares, elas estão relacionadas a esse movimento de recuperar, né, as próprias origens. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o romantismo em Portugal, né, quem são os grandes caras desse momento e tudo mais. Tal como no resto da Europa, o romantismo surgiu em Portugal num período de efervescência política, alguns anos após a Revolução de 1820, que levou os liberais portugueses ao poder. O contato de artistas portugueses com o romantismo inglês e francês favoreceu o surgimento de obras inovadoras, como Camões de Almeida Garrett. Aqui é uma obra de Almeida Garrett que tem o nome Camões, tá? Considerado o marco introdutório do romantismo português, né? Em Portugal seria aqui. Aqui foi o que eu comentei, né? Você tem um marco, uma obra que marque o início daquele momento cultural, né? Aqui no caso, em Portugal, no romantismo português, a gente tem essa obra Camões de Almeida Garrett. O movimento romântico português teve um considerável número de poetas, tá? Não sei o que, beleza. Aqui a gente tem algum deles, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano Castilho, entre outros poetas dessa geração. A gente tem Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz. Inclusive, Camilo Castelo Branco, sobre ele, uma obra dele que é muito importante, que eu comecei a ler já, mas eu parei na faculdade, que eu achei chata. Não que seja chata, mas não é, sei lá, não, é chato. Amor de Perdição, né? Que era, na verdade, assim, o tema da história era um tema bastante comum naquela época, né? Aquela moça que queria casar com o cara, mas a família não deixa, até que os dois, assim, sei lá, aquele amor é tão grande, é tão forte, é tão intenso, que ele como tem essa proibição e tudo mais, acaba gerando uma tragédia por trás de todo esse sentimento, né? Como se, melhor morrer do que viver, bem Romeu e Julieta, né? Prefiro morrer a viver sem você e tal, coisa de gente doida, né? Tô brincando, mas meio doidinho isso, né? Então aqui, Almeida Garrett, o compromisso com a nacionalidade, né? Sua obra Camões, apesar de ser considerada a primeira produção do romantismo português, é fortemente marcada por essas influências, né? Aqui,
o formalismo, né, a tradição clássica, o racionalismo, a contenção das emoções. Então, apesar dele ser um cara romântico, ele ainda tem muitas características do arcadismo, que é o momento anterior a ele, né, que é essa ideia do racionalismo, quando, na verdade, os românticos são subjetivos, né? Ele era racionalista, dava mais ideia para a razão do que para o subjetivismo, para os seus sentimentos. Contenção das emoções, né? No lugar de uma liberação dessas emoções, uma exposição dessas emoções e tudo mais. Né? Preocupado com os rumos políticos, sociais e culturais de seu país, Garret ocupou cargos públicos, assumiu o compromisso de reconstruir o teatro português, né? O teatro português, que se diz, seria esse gênero textual, né? A valorização do teatro. Empenhou-se em criar obras que resgatassem o espírito de nacionalidade do povo lusitano, do povo português. A obra Romanceiro é uma reunião de poemas narrativos recolhidos em vários pontos do país e criteriosamente tratados do ponto de vista literário. Como essa, várias obras em verso e prosa dedicam-se a retratar o Portugal contemporâneo ou Portugal histórico, bem ao gosto do vigente nacionalismo romântico. Aqui a gente tem um pouquinho da poesia dessa época, né? A gente está acabando já com esses exercícios, eu não vou... fiz besteira, passei. Aqui a poesia, né, falando um pouquinho sobre ela, partindo dos poemas político-ideológicos, comprometidos era o liberalismo e obras ainda marcadas pela tradição clássica. Sempre que a gente fala de tradição clássica, coloca também na caixinha. A gente tem que lembrar de greco-romano. Então, alguma coisa está relacionada ali a esse período greco-romano. Pode até não ser relacionado àquela época em si, mas a um momento que tenha características daquela época. Né? Quando a gente fala de classicismo dentro da literatura, a gente está falando, então, de coisa clássica. Né? É claro que não está, nesse quadro aqui, que tem no início do material, ó, vou botar aqui rapidinho. Quando a gente fala aqui de classicismo, né, é claro que a gente não está falando dessa era greco-romana. Isso aconteceu aqui, antes da era medieval, né? Aconteceu faz tempo já. Mas a gente está falando de uma era, né, o classicismo, que resgata características dessa época greco-romana. Então, sempre que a gente fala de clássico, de classicismo, a gente está relacionando, de certa forma, a cultura greco-romana. Por mais que... mas esse é um artista clássico, né, no sentido de classicismo. Então, a gente está falando que, por mais que ele não tenha vivido nesse período greco-romano, é porque ele retrata características dessa época, de alguma forma. Ou a questão dos mitos, né, a questão, sei lá, do paganismo, né? Algo do gênero. Então, aqui na poesia, a gente tem como pessoas importantes, né? A gente tem o Garret, né? E como poemas clássicos, a gente tem aqui Camões e Dona Branca, né? Flores sem fruto, Folhas caídas, todas do Garret, né? Então, o Garret aí é o grande poeta desse momento. Já na prosa, né, a gente tem também aqui alguns livros dele, Arthur de Santana e tal. No teatro a gente tem Catão, Frei Luiz de Souza, um alto de Gil Vicente e tudo mais. Beleza. Alexandre Herculano é outro cara importante também para esse momento. Né? As obras dele, né, nessas obras que estão citadas aqui, os fatos históricos misturam-se a fatos históricos devidamente documentados, a matéria literária e às vezes utilizado pelo autor apenas como pretexto. Tá. Tudo bem, isso aí a gente dá uma puladinha. Aqui a gente tem falando sobre o Camilo Castelo Branco, né, e tem aqui, ó, a novela passional. Esse termo passional,
ele vem de passione, que significa paixão em italiano, e paixão em italiano significa sofrimento, né? Então essa novela passional, quando a gente fala de novela, a gente está falando de um texto narrativo, né? Que ele está relacionado à quantidade de páginas, à extensão daquele texto. A gente tem o conto como sendo mais curtinho, que ele pode ter de 1 até 30, 40 páginas por aí. A gente está falando mesmo da extensão do texto. É claro que pela extensão a estrutura ela acaba se modificando também, né? Depois do conto, a gente tem a novela. A novela tem ali a partir de 30, 40 páginas, tem umas 100 páginas por aí. E a gente tem, por fim, um romance que ele tem a partir de 100 páginas. E pode ter quantas páginas forem, né? Quantas páginas você conseguir fazer um livro. Então, quando a gente fala de novela passional, a gente está falando geralmente desse gênero, né? Desse gênero textual que tem, além da extensão, tem outras características também, mas essa é a primeira, é um texto narrativo com uma extensão até 100 páginas, 30 a 100 páginas. E quando a gente fala passional, a gente está relacionando a paixão e ao sofrimento. Então, por isso que a gente fala, né, estar apaixonado, a gente faz essa relação, né, estar apaixonado é sofrer. Por isso que a gente tem também a expressão, né, o nome desse momento cristão, desse acontecimento cristão, a paixão de Cristo. Né? A paixão de Cristo aí está relacionada ao sofrer de Cristo. Porque aí não está significando paixão no sentido amoroso da coisa, né? Mas está relacionado à passione do italiano, que significa sofrimento. Então, quando a gente tem a paixão de Cristo, a gente está falando do sofrimento de Cristo para a morte. Né? Aqui, como também a gente está falando a novela passional, a novela do sofrimento, né? Desse sofrer por conta do amor. Que, de certa forma, a paixão de Cristo está um pouco relacionada a isso também, né? O sofrer por conta do amor. Então, aqui, a novela passional foi um gênero literário em que Camilo Castelo Branco mais se destacou, sendo seu definidor e o seu maior representante em Portugal. A novela é um gênero contravertido que, em linhas gerais, se diferencia do romance no tratamento das personagens e do enredo. Por quê? O romance ele é um livro mais extenso, a partir de 100 páginas. Parece que não, mas principalmente para quem escreve, essa é uma diferença muito gritante. Uma coisa é você escrever uma história com início, meio e fim com 5 páginas, com 10 páginas, com 40 páginas, com 100 páginas. Outra coisa é você escrever uma história com início, meio e fim com 300 páginas. Né? Então parece que não, mas a forma como você trabalha os personagens, como você descreve, como você entra mais nas características desse personagem, elas se modificam por conta da estrutura do texto. Se o texto é menor, ele precisa ser mais enxugado, não dá para falar tudo. Né? Então eu preciso ser mais seletivo em relação àquilo que eu vou dar uma real importância, aquilo que vai estar dentro do meu texto. Então, isso modifica a estrutura do enredo, da história que está sendo contada, e modifica também a forma como você lida, como você trata os personagens dentro daquela história, né? Então, aí tá. A novela camiliana, da fase inicial, constrói-se a partir de um esquema mais ou menos comum. Normalmente, o protagonista é um jovem de vida desregrada, como isso que acontece em Amor de Perdição, que se deixa corromper pela vida social urbana. A seguir, envolve-se com uma moça, que sempre é aquela moça linda, maravilhosa, casta, porque tinha que ser, porque ela é desse período romântico, né? Peraí. A seguir envolve com a moça, a partir daí podemos ter 2 tipos de desfecho. Ou ele abandona a moça, né? Ou deseja se casar com ela para se consertar na vida, mas a família dela não permite esse casamento, né? Bom, e aí sempre tem aquela ideia de ter um casamento melhor e tudo mais, aqueles troços todos. Bom,
O triângulo amoroso é outro ingrediente da novela camiliana e tal. Mais independente sedutora. Aqui, né, a gente tem um outro tipo de romance, de novela dele, que é o amor de salvação. Tem o amor de perdição, que esse livro eu tenho, inclusive, e tem o amor de salvação, que aí essa mulher já é um pouco diferente, né? No amor de perdição, a gente tem esse primeiro tipo de mulher que ele descreve aqui, né? Uma mulher anjo, delicada, pura e frágil, né? Em oposição à mulher fatal, mas dependente sedutora, que é a mulher, é a protagonista em Amor de Salvação, né? Então, esses perfis femininos são contrapostos, quase sempre com a finalidade de satirizar a falsa vida conjugal feliz. Então, é como se você quisesse mesmo criar uma piada, né? Você coloca essa oposição, o mesmo autor criando duas obras que acabam se opondo, para criar mesmo essa sátira, né? Essa piada da vida conjugal perfeita que a gente sabe que, por mais feliz que possa ser, não é perfeita, né? No sentido mesmo, né, de não ter problema algum. Aqui a gente tem alguns exercícios, né, algumas coisas, vocês podem fazer, me mandem, entendeu? Tô doida para corrigir um exercíciozinho de vocês, podem fazer os exercícios e me mandar. Fala, Joyce, fiz os exercícios do romantismo. Aí me manda e eu vou corrigir, tá? Não tem problema não. A gente conversa sobre eles também, adoro, tá? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Alguma reclamação a fazer? Pode falar, vamos lá. Não, nada não? Ninguém tem nada, não? Então tá bom. Dúvidas? Peraí, alguém mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. Não, tudo. Então tá bom. Esse material tá lá no WhatsApp, eu mandei. Mandei um pouquinho antes da aula começar. Aí é exatamente esse aqui, em PDF. Se vocês quiserem, se for legal para vocês também, me avisa que eu mando no formato do Word. Mas é porque o PDF geralmente fica mais leve, né? O PDF bem ou mal abre na maioria dos aparelhos e também ele não sai da formatação, tá? Mas aí, se alguém preferir, se for melhor em Word, me avisa que aí eu coloco lá também. Beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Nosso conteúdo é esse. Estudem. Qualquer coisa pode falar comigo, qualquer dúvida. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente procura para poder responder. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que ele tá bem, é porque a minha irmã estava saindo para ir à igreja, né? A igreja dela está tendo alguns cultos e tal, né? Mas é claro, ali diz ela, né, que está obedecendo a questão de não ter aglomeração e tal, então eles estavam saindo. Ele estava chorando bastante, mas eu acho que agora no final ela apareceu aqui com ele já estava bem, já. Graças a Deus, eu fiquei preocupada. Mas tá tudo bem. Mas obrigada pela preocupação. Tá? Então é isso. Então, bons estudos e qualquer coisa, eu espero uma mensagenzinha de vocês com qualquer dúvida. Pode me perguntar, beleza? Então, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, tá? Boa noite, nada.